Meus queridos irmãos, nós estamos nos dedicando ao estudo da série para este ano de 2026, de uma palavra que nós recebemos do Espírito Santo, uma promessa que está e vai se cumprir em nossas vidas. 2026, ano de estabilidade e abundância. Para hoje, irmãos, que é a quarta mensagem a respeito deste tema, nós colocamos como título o alicerce nos teus tempos. Nós vamos ler a preciosa palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 33, que é um texto que acredito que a maioria de nós já memorizamos, mas nós vamos fazer essa leitura e hoje nós vamos ler também o versículo 5, Isaías capítulo 33, versículos 5 e 6. Eu vou ler em uma versão, irmãos, NVT. A preciosa palavra do Senhor nos diz assim: embora o Senhor seja grandioso e viva nos céus, fará de Sião habitação de sua justiça e retidão. Ele será seu firme alicerce e lhe proverá farto suprimento de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será seu tesouro. Digamos todos, amém. Queridos irmãos, como podemos observar, essa palavra foi dirigida ao povo de Sião. Sião aqui se refere a Jerusalém, mas com um significado mais profundo, porque aqui a cidade santa é apresentada como o centro da presença de Deus. E também proporcionando segurança espiritual e esperança para o povo residente naquela cidade ou naquela nação. Contextualizando, irmãos, podemos dizer que não se trata apenas de uma cidade física, mas do lugar onde Deus habita com seu povo. No Novo Testamento, Sião deixa de ser apenas um lugar geográfico e passa a expressar uma realidade espiritual, messiânica e eterna, como falamos no início deste culto. O termo mantém suas raízes em Jerusalém, mas ganha um significado mais profundo ligado à obra de Cristo e ao povo de Deus, digamos, o povo espiritual de Deus. Há uma menção a Sião no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 12 e versículo 22,
dentre outras, que diz: mas chegastes, nós chegamos ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos. Com esse entendimento, irmãos, a respeito de Sião, nós vamos adentrar ao texto, primeiramente recordando e entendendo o seu contexto histórico. Essa escritura que nós lemos, irmãos, no livro do profeta Isaías, foi escrita aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Naquela época, irmãos, o cenário geopolítico de Israel e de todo aquele Oriente, chamado Oriente Próximo, era marcado por instabilidade, dominação imperial e disputa estratégica entre as grandes potências daquela época. Como nós sabemos, irmãos, Davi unificou o reino do povo hebreu. E essa unidade foi mantida durante todo o reinado de Davi e também durante todo o reinado de seu filho Salomão. Porém, após a morte de Salomão, o reino se dividiu em dois. O reino do norte, que era Israel, com 10 tribos, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, Judá, composto apenas por 2 tribos, cuja capital era Jerusalém. Ambos os reinos, irmãos, enfrentaram tempos perigosos. O antigo império assírio, que já não existe mais, mas que dominava o cenário internacional como uma grande potência militar, política e econômica, avançava conquistando reino após reino. No ano 722 a.C., o reino do norte de Israel foi conquistado e foi levado como cativeiro. Essa nação, quando eles conquistavam outra nação, eles deportavam parte da população daquele território conquistado para outras regiões do império. E eles traziam estrangeiros para que habitassem nas terras conquistadas, com o propósito de apagar a memória nacional e impedir revoltas entre os povos. Os irmãos depois poderão ler no 2º livro dos Reis, capítulo 17, a respeito desse método brutal, podemos assim falar, que era exercitado pelos assírios. E meus queridos irmãos, à medida que aquele poderoso exército se aproximava de Jerusalém, o povo de Jerusalém foi tomado por medo, por insegurança e indecisão. A pergunta que ecoava em cada coração era: para onde iremos nós? Onde estaremos em segurança?
e as opiniões se dividiam. Alguns advogavam a rendição desde logo para a Síria. Vamos nos entregar. Quem sabe assim eles podem poupar as nossas vidas. Outros voltavam os seus olhos para o Egito que fora também uma grande potência, já estava em decadência, mas ainda tinha a sua importância. E alguns diziam: vamos fazer uma aliança com o Egito. E, meus queridos irmãos, foi exatamente nesse tempo de medo, de incerteza e de indecisões que Deus levantou o profeta Isaías para trazer uma palavra de advertência ao povo de Judá, para que eles não seguissem nenhum daqueles dois caminhos, nem se render aos assírios e nem fazer uma aliança com o Egito. Meus queridos irmãos, em momentos de indecisões nas nossas vidas, Deus levanta profetas para falar o que nós precisamos fazer e como nós precisamos fazer. Aqueles que têm uma aliança com Deus, eles nunca ficam confundidos, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sem saber o que escolher, sem saber para onde ir, porque Deus manda a palavra da profecia com segurança para eles. Então, meus amados irmãos, a mensagem divina para esse povo era muito clara. A chave da salvação deles não estava na diplomacia, não estava em um acordo político, não estava em forças militares. A estabilidade para eles estava apenas em dar um passo e confiar unicamente no Senhor. Então Deus estava os chamando para abandonar a confiança em homens e descansar no Senhor, porque somente o Senhor poderia oferecer a estabilidade necessária naquela situação em que tudo parecia perdido. E a exortação era urgente. Eles precisavam acertar as suas vidas com Deus e confiar no Senhor. Ao preparar esta mensagem, eu pensei em uma pergunta de diagnóstico. Uma pergunta para que nós olhemos para dentro de nós mesmos e respondamos desde logo: onde está a nossa segurança? Quando aquilo que parecia sólido em nossa vida começa a desmoronar. Será que nós entramos em pânico? Será que nós entramos em neuroses? Ou será que quando tudo está desmoronando, nós estamos falando como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar. Ele é poderoso na minha vida. O Espírito Santo, nesta noite, está nos ajudando a entender que o Senhor Jesus sempre tem uma nova opção, uma nova saída, um novo caminho.
Aqui, a opção não era a rendição, que é desistir, que é entregar os pontos. Não era também a confiança em alianças humanas. Aqui a confiança não estava em procurar o sogro, ou a sogra, ou o gerente do banco, ou um irmão para emprestar dinheiro. Aqui a confiança estava em uma solução, que era confiar 100% em Jesus. Isso significa, irmãos, que quando o Senhor é o nosso provedor, é a nossa fonte, é o nosso fundamento, é o nosso alicerce em meio dos caos, das tempestades da vida, dos problemas da vida. Quando Ele é o nosso alicerce, no meio da crise e da tempestade, há estabilidade. E você vai sair do outro lado cantando o hino da vitória. E não vai sair como alguém que entrou na guerra e saiu sem um braço, ou sem uma perna, ou saiu cego. Você vai entrar na luta e vai sair da luta saudável, íntegro. Porque, meus amados irmãos, quando o Senhor é a nossa segurança, nosso Redentor, o medo perde o domínio sobre o nosso coração. Nós não saímos como uma pessoa mutilada de guerra, com as suas emoções destruídas ou em frangalhos. Aqui, meus amados irmãos, embora nós estejamos separados dos dias do profeta Isaías por quase 3.000 anos, mas o seu conselho profético que nós lemos nesta noite continua plenamente válido para nós, homens e mulheres do século 21. Porque a palavra de Deus não tem prazo limitado de validade. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela permanece na terra, mas permanece no céu. E há um Deus no céu que vela pela sua palavra para cumpri-la em nossas vidas. E nada mudou, porque Deus não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6, o próprio Deus nos diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O mesmo Deus que sustentou o seu povo no passado, Ele continua sendo o nosso sustento hoje, sendo a nossa esperança e a nossa estabilidade. Agora é interessante que o texto que nós lemos, o Senhor está dizendo que Ele mesmo se torna o alicerce em nossos tempos de dificuldade. Ele não terceiriza essa operação para anjos, para querubins, para serafins, para pastores ou apóstolos. Ele diz: eu mesmo serei a tua estabilidade. Bendito seja o Senhor. Para compreendermos, irmãos, ainda melhor como essa verdade permanece atual, nós precisamos olhar para as instabilidades dos nossos dias e para os efeitos que elas produzem nas vidas das pessoas. Então nós vamos olhar para as condições
instáveis de hoje. As condições instáveis de hoje. Meus queridos irmãos, todos nós, todo ser humano, mais cedo ou mais tarde na vida, em algum momento, vai enfrentar muitas coisas perturbadoras da vida. Eu tenho que dizer para os irmãos que não há como fugir disso aí. Essa realidade está descrita em Jó capítulo 14 e versículo 1, que diz: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Em outras palavras, e é o que está também em outra tradução, diz: o ser humano é frágil, a sua vida é curta e cheia de problemas e de aflições. De forma exemplificativa, nós podemos citar doenças, mortes, pecados, tristezas, traições, desastres naturais, ameaças de guerras biológicas e guerras nucleares, a poluição ambiental, a inflação monetária, a recessão financeira ou econômica, o desemprego, a fome em muitos lugares deste planeta, a corrupção, o câncer, doenças cardíacas, pandemias, epidemias, terrorismo e todo aquele elenco descrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante, onde diz: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Então o apóstolo diz: fique longe de gente assim. Porém, nós estamos no mundo, nós estamos em negócios, em trabalhos, em estudos. O próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, meus amados irmãos, esse cenário que a Bíblia chama de tempos difíceis, produz impactos profundos sobre o ser humano em todas as dimensões da sua vida. Impactos negativos, impactos agressivos no espírito, na alma e no corpo. É por isso que há muitas pessoas com crise de ansiedade, com depressão. Se nós fizermos uma pesquisa, vamos observar que a venda de medicamentos psicotrópicos tem aumentado assustadoramente. Nós vamos listar alguns efeitos. Primeiro, impactos emocionais e psicológicos. Medo constante,
sensação de insegurança, ansiedade, ataques de pânico, depressão, transtornos mentais, desesperança, sensação de perda de controle sobre a vida. É por isso que há tantas pessoas com crises psicológicas, meus amados irmãos. Segundo, efeitos espirituais: esfriamento da fé, perda do interesse de ler a Bíblia, de orar, de jejuar e de buscar ao Senhor. Dúvidas sobre o cuidado de Deus, busca de segurança apenas em recursos humanos e em sua religiosidade superficial. Número 3, impactos sociais e familiares. Observa-se o aumento das separações e dos divórcios. E em muitos casos, irmãos, há casais que vivem há vários anos separados dentro do próprio lar. Estão sob o mesmo teto, mas vivem separados. Há também um grande número de desentendimento entre pais e filhos, filhos e pais. A Bíblia termina dizendo que é preciso que haja conversão entre pais e filhos e pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Muitos problemas, irmãos, de velhice abandonada, decorre de situações que não houve a conversão, a convergência dos corações entre pais e filhos e pais. A individualidade, meus amados irmãos, na família, onde é cada um por si, a solidariedade diminui, os conflitos surgem também em razão de dívidas, pressões financeiras e desgaste emocional. Além disso, irmãos, o isolamento social tem se intensificado nas famílias, notadamente quando cada um está na sua rede social, enfraquecendo os vínculos comunitários e familiares e deixando muitas pessoas sem apoio, sem diálogo e sem esperanças. Meus queridos irmãos, há pessoas que não têm um amigo para ligar em momentos de necessidade. Por incrível que pareça, irmãos, quando há essa teia de redes sociais que ligam as pessoas, a solidão é o mal do tempo que nós vivemos. As redes sociais servem apenas para nos enganar. Serve apenas como uma anestesia para que nós pensamos que temos relacionamentos quando na verdade não temos. Número 4, efeitos econômicos e materiais, desemprego, perda de renda, instabilidade financeira, insegurança quanto ao futuro, aumento de dívidas, desigualdade social cada vez mais acentuada. Número 5, impactos físicos e na saúde. Enfraquecimento do sistema imunológico, aumento da pressão arterial, insônia crônica, dores no corpo, enxaqueca, doenças psicossomáticas, doenças autoimunes, porque, meus irmãos, o corpo humano reage da forma como ele pode a esse
ambiente emocional e social negativo e agressivo. Número 6, efeito cultural e moral. Normalização do egoísmo e da corrupção. Hoje, ser egoísta é normal. A corrupção já não nos inquieta tanto como poderia incomodar. A banalização da violência e da mentira trouxeram até uma expressão em inglês para a mentira, fake news. Ninguém fala mais em mentira. É fake news. Mentira, seja na forma de fake news ou de qualquer outra forma, ela tem como pai e como origem o diabo. E não há como passar pano para isso, venha de quem vier. Perda de valores espirituais, espiritualidade apenas externa e sem transformação interior, igrejas mornas e decadentes, crentes conformados com a impiedade, buscas pelo ocultismo e pelo satanismo. Enfim, irmãos, tudo isso gera uma sociedade moralmente confusa, emocionalmente vazia e espiritualmente morta. No entanto, irmãos, nós podemos fazer um destaque, porque há pessoas que mesmo vivendo nas mesmas condições sociais, econômicas, mesmo vivenciando as mesmas coisas que desgastam outras, que adoecem outras, mesmo vivendo as mesmas crises, desemprego, doença, desgostos na vida, desilusões e incerteza. Essas pessoas que eu estou colocando em destaque, de alguma forma, elas encontram motivos para terem grande alegria e para terem estabilidade em suas vidas, mesmo estando no meio desse caos. Exatamente aqui que entra o nosso texto, que diz respeito ao alicerce provido pelo Senhor, que nos garante estabilidade. Isaías 33:6. Ele, o Senhor, será seu firme alicerce, e Ele, o Senhor, lhe proverá farto suprimento, ou seja, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento ou ciência. O temor do Senhor será o seu tesouro. O nosso texto está garantindo que o Senhor Jesus será o nosso firme alicerce, e que para isso Ele fornecerá, Ele proverá abundância de salvação, sabedoria e conhecimento ou ciência. Porque a abundância de sabedoria e da ciência de Deus vai nos ajudar a enfrentar a vida de maneira digna, de maneira inteligente e de maneira vitoriosa. Saber, irmãos, enfrentar a vida de maneira digna, inteligente e vitoriosa é que o Espírito Santo quer nos ensinar. E nós vamos olhar para isso com algumas premissas. A primeira é que a sabedoria o guiará e o protegerá das armadilhas da vida.
Provérbios capítulo 2, versículo 1 em diante diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Então a sabedoria guiará você e protegerá você das armadilhas da vida. Em segundo lugar, a sabedoria vai lhe proporcionar conforto e segurança em tempos de turbulência. Provérbios capítulo 3, versículo 21 em diante, diz: filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, o bom senso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Uma outra tradução diz: quando for dormir, não sentirá medo. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios, quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Em terceiro lugar, o Senhor está disposto a conceder essa sabedoria a todos, sem exceção. Meus queridos irmãos, para receber a sabedoria de Deus, essa plena sabedoria, não há excluídos. A sabedoria divina está disponível para todos. A Bíblia diz que até aquela pessoa que tem problema mental poderá receber essa sabedoria, e ela andará no caminho direito, no caminho correto, e não errará. Então, todos os que desejarem viver de maneira inteligente, de maneira vitoriosa, poderão receber essa sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 20, nos mostra de uma maneira muito escancarada que a sabedoria não está escondida e nem está reservada para poucos. Na verdade, o texto diz: a sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e na cidade profere as suas palavras. A sabedoria divina está disponível para todos. Nós apenas precisamos preparar os nossos corações, tornar os nossos corações maleáveis, para receber grandes doses da sabedoria divina. Tiago capítulo 1, versículo 5, reforça essa promessa de sabedoria acessível, pública e disponível para todos. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto,
e ser-lhe-á dada. Não há excluídos. Mas essa pessoa, depois de tudo que ela fez, ela não merece receber sabedoria. A palavra do Senhor está aqui dizendo que a sabedoria é inclusiva. A sabedoria é para todos. A sabedoria é inclusive para aquelas pessoas que nós achamos que elas não merecem. A sabedoria é para todos. Em quarto lugar, a nossa estabilidade nos tempos também vem por meio da salvação. Salvação, irmãos, é uma questão absolutamente clara nas Escrituras. Porém, a tendência dos seres humanos, e principalmente das religiões, é complicar a obtenção da salvação com vários dogmas, com vários ritos, com várias exigências, para que a salvação se torne algo confuso e difícil. A salvação ainda é na simplicidade de Atos capítulo 16 e versículo 31. Quando eles disseram, diante da pergunta: e agora, senhores, o que farei para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família. É simples assim. Eu tenho falado repetidas vezes que Deus precisa apenas de uma pessoa em uma família, para que aquela família seja salva, para que aquela família seja a conexão, a ligação do céu com aquela família. A salvação é simples. As religiões e as pessoas é que tornam a salvação uma coisa tão complicada, com tantos dogmas, com tantos métodos, com tantas coisas a serem cumpridas. Em quinto lugar, a salvação nos ajuda a enfrentar até mesmo a morte. A Bíblia declara em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porém, meus amados irmãos, quando nós compreendemos que a salvação concedida pelo Senhor Jesus nos livra do poder da morte, nós passamos a enfrentar as adversidades desta vida com uma nova disposição, com uma coragem incrível e com autoridade espiritual. O apóstolo Paulo expressa essa esperança em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 1, dizendo: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer o nosso corpo, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, porém eterna nos céus. Nos versículos seguintes, ele continua afirmando que Deus nos preparou para essa realidade. E Ele nos deu o Espírito Santo como garantia. E Ele diz que por causa desse conhecimento, mesmo vivendo neste corpo mortal, ainda um vaso de barro, nós podemos permanecer confiantes, andando por fé e não pelo que vemos. E ele diz que essa esperança produzia nele uma atitude emocional extraordinária. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa por feridas
por um câncer, por machucaduras, ele diz: contudo, se renova de dia em dia. E por fim, irmãos, o nosso texto diz que a chave para esse alicerce é o temor do Senhor. Isaías 33:6. Ele, o Senhor, será seu alicerce, e ele, o Senhor, lhe proverá farto suprimento, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento ou ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro, o seu patrimônio, a sua riqueza, os seus bens superiores. Então, queridos irmãos, o plano de Deus para que haja estabilidade em um mundo instável, em um mundo maluco, o Senhor nos mostra que pode haver estabilidade inabalável, e que essa estabilidade ela é construída sobre os fundamentos que Ele mesmo proporciona para nós: salvação, sabedoria e conhecimento, tendo o temor do Senhor como seu tesouro mais precioso. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios capítulo 9 e versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Ou seja, toda verdadeira sabedoria começa com uma vida alinhada com Deus, por meio do seu Filho Jesus, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Agora, por que o temor do Senhor é tão necessário? Meus queridos irmãos, no mundo nós encontramos valores nobres, valores necessários. No mundo nós encontramos virtudes como a ética, a integridade, a honestidade, a justiça, a responsabilidade, a solidariedade, o respeito. Esses valores são importantes e devem ser cultivados por todos. Porém, meus amados irmãos, apesar da importância desses valores, das virtudes que eles encarnam, o temor do Senhor é insubstituível para que haja estabilidade verdadeira. Sem o temor do Senhor, todos esses valores são frágeis. Todos esses valores são insuficientes para que haja estabilidade em todo o tempo. Mas com o temor do Senhor, o caráter de um homem ou de uma mulher, por mais defeitos que ele tenha tido, por pior que tenha sido a sua vida pregressa na face da terra, o caráter deste homem e dessa mulher se torna inabalável em qualquer situação. Seja uma situação de guerra ou uma situação de paz. Seja uma situação de abundância ou uma situação de falta. Porque o temor do Senhor é superior à ética, à integridade, à honestidade, à justiça, à responsabilidade, à solidariedade, o respeito e tantos outros que se podiam nominar, porque são importantes para
a vida social. Agora, meus amados irmãos, porque tudo isso acontece, porque há esse foco extraordinário no temor do Senhor. Primeiro, porque pelo temor do Senhor, a pessoa se desvia do mal. Provérbios capítulo 16, versículo 6, diz: na misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Segundo, porque o temor do Senhor é reverência a Deus e aos seus justos juízos. Provérbios capítulo 14, versículo 26, diz: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Em terceiro lugar, o temor do Senhor se torna uma fonte de grandes bênçãos para que se evitem os laços de morte. Salmo 33, versículo 18 e 19 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Provérbios capítulo 14, versículo 27 diz: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Agora, meus amados irmãos, o temor do Senhor não é um medo paralisante, que só de falar em Deus a pessoa já começaria a tremer. O temor do Senhor consiste em reverência, em honra, em submissão, em amor e em um profundo interesse pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus e pela igreja. E o temor do Senhor é o que vai sustentar uma vida inabalável. Eu quero concluir dizendo aos irmãos nesta noite que todos aqueles e aquelas que estão sentindo necessidade de um alicerce para experimentar estabilidade espiritual, estabilidade psicológica ou emocional e até estabilidade física, podem descansar nesta promessa de Isaías capítulo 33 e versículo 6, que o Senhor Jesus será o nosso alicerce e Ele proverá abundância de salvação, de sabedoria e de conhecimento. Eu quero dizer a você, se no seu dia a dia tem faltado equilíbrio, se as suas emoções se mostram frágeis e você estoura de raiva de repente, se as suas emoções são frágeis e sem que algo aconteça, ou mesmo acontecendo algo, você entra em uma profunda tristeza na sua alma. Se há pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, tentando dominar os seus pensamentos, a sua mente, eu quero lhe dizer que tudo isso pode ser substituído por uma dose maior de salvação, de sabedoria, que emanam do Senhor Jesus. E o Espírito Santo está aqui hoje em sua atividade típica, que é derramar o amor de Deus, a sabedoria de Deus, a salvação de Deus, a ciência divina, derramar em nossos corações. Se você tem sentido
que essas virtudes estão faltando na sua alma. Quem sabe durante a sua caminhada, os seus pés foram feridos em espinhos, os seus pés foram feridos em pedras. Quem sabe palavras agressivas feriram você. Eu quero lhe dizer, hoje você pode tomar uma resolução de fazer ou renovar a sua aliança com Cristo. Não é que você está desviado, não é que você está afastado de Jesus, é apenas uma renovação dos seus votos, é apenas uma renovação da sua aliança com o Senhor. Ao preparar esta mensagem e pensar em renovação de aliança, a imagem que veio à minha mente foi a das bodas de prata ou das bodas de ouro, quando as pessoas trocam novamente de alianças e renovam os seus votos outra vez, renovam os seus votos. O propósito é que nós possamos falar como o autor aos Hebreus, capítulo 13 e versículo 6. O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Eu quero pedir aos irmãos que nós, por favor, fiquemos de pé. E nós vamos fechar os nossos olhos. Embora este local seja um local público, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos baixar a nossa cabeça, para que cada um de nós não se sinta pressionado em levantar a sua mão dizendo: eu quero renovar a minha aliança com Cristo. Eu preciso que o Espírito Santo venha derramar em meu coração doses maiores de salvação, sabedoria e ciência divina, para que haja estabilidade em minha alma, em meu espírito e até no meu corpo. E fechando os nossos olhos e baixando as nossas cabeças, nós vamos poder fazer isso de uma maneira mais íntima. Então eu quero pedir que, se você quer renovar a sua aliança com Cristo hoje, levante a sua mão e abaixe a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ninguém mais precisa? Ou se eu soubesse, Deus abençoe. Deus abençoe, irmã. Pode baixar a sua mão. Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Glória a Deus. Alguém mais? Deus abençoe. 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 Alguém mais? Uma atitude é de grande importância diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo e diante do Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia. Eu sou uma pessoa comum, porém o Espírito Santo me comissionou para este serviço nesta noite. Deus abençoe, irmã. Pode baixar a sua mão. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Oh, aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Nós vamos orar. Eu vou pedir aos ministros que estão aqui que se dirijam
até esta plataforma e nós vamos estender as nossas mãos na confirmação desta palavra e na confirmação da decisão que os irmãos fizeram. O Espírito Santo está aqui, e o Espírito Santo está trabalhando, e o Espírito Santo está derramando doses de sabedoria, de ciência de Deus, do conhecimento de Deus, que não existe aqui na terra, que não está escrito em livros. Ele está no céu, e ele só é trazido aqui pelo Espírito Santo. Mas esta noite há um trabalho da palavra do Espírito, é da igreja, realizando esta obra magnífica. Oh, glória a Deus. Você que está conosco pela internet, se o Espírito Santo tocou em seu coração, ou se você constata em seu próprio coração que há necessidade de estabilidade, levante a sua mão onde você está, aí na sua casa. Vou pedir aos pastores aqui que nós estendamos as nossas mãos sobre os servos e servas de Deus e oremos em nome de Jesus. Ó Senhor, por esta palavra revelada para nós nesta noite, aqui em Santana, e que se estende, Senhor, pela face da terra, por meio da internet, nós temos afirmado, Senhor, um novo caminho para a cura, para a salvação, para a restauração, para novos sentimentos na alma, para novos sentimentos no espírito e para novos sentimentos até mesmo no próprio corpo. Oh, aleluia! Visto, Senhor, que há esta ligação entre espírito e alma e corpo, essa comunicação. Ó Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo, segundo a palavra pregada, esteja derramando com abundância, com farto suprimento de salvação, de sabedoria e de ciência divina. Oh, aleluia! Ciência divina. E que haja esse derramar, farta provisão, abundância. Oh, aleluia! Para que um novo sentir, um novo agir, um novo raciocínio, um novo pensamento se estabeleça desde o interior, desde o recôndito da alma. Salvação, sabedoria e ciência. Em nome de Jesus, receba esta provisão, receba este derramamento que vem do alto, não é da terra, é do alto. Oh, aleluia! É o próprio Senhor. Ele não terceiriza isso para anjos, não terceiriza para arcanjos, não terceiriza para querubins e serafins. Ele mesmo, por meio do seu Espírito Santo, está realizando isso para a tua glória, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Por favor, levante a sua mão comigo e diga amém. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus.